Essa nossa vida é muito estranha. Você chega sem nada, luta por tudo, depois deixa tudo e vai embora sem nada. Oi, gente, eu sou José Raimundo, seja bem-vindo ao meu canal. Esse esse tema de você deixar tudo ir embora, esse tema de o que vai acontecer após a morte, é um tema que intriga todas as nações, em todos os tempos e em todas as religiões. É um tema que é interessante, por isso eu vou ler para vocês justamente uma reportagem sobre esse tema. Um tema interessantíssimo sobre o que acontece após a morte. Veja só, poucos assuntos são capazes de surpreender tanto o interesse da humanidade como o tema deste vídeo, que é justamente a existência de vida após a morte. Todo mundo tem essa curiosidade de saber o que vai acontecer. Há duas razões principais para que essa questão seja tão explorada em praticamente todas as culturas e em todas as épocas. Primeiro, há um elemento de mistério envolvido, já que nunca foram encontradas evidências científicas do que ocorre com a consciência de alguém após o último suspiro. A pessoa morreu, deixou de existir. Mas existe essa curiosidade. Então, vejam só. Apesar dos diversos casos de pessoas que sofreram paradas cardiorrespiratórias, especialistas afirmam que os relatos dessas experiências são só alucinações causadas pela falta de oxigenação do cérebro. Outra razão para o nosso interesse está também na certeza inevitável de que um dia iremos morrer. Todos nós iremos morrer. Então, todos nós temos essa certeza que um dia iremos morrer. Afinal de contas, segundo as leis físicas e biológicas, a morte é a consequência inevitável da vida. Por isso, nos identificamos tanto com esse tema e nos esforçamos para desvendar qual seria o próximo passo após essa barreira natural, que é a vida. Quando você passa dessa barreira da vida para outra vida, fica todo mundo curioso. Então, o que acontece? Felizmente, nós temos a Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros. Então, felizmente, a Bíblia traz algumas respostas sobre isso. Como ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, ela nunca nos deixa sem respostas. A Bíblia tem resposta para todos, a Bíblia Sagrada. Então, olha, por isso iremos estudar o que ela tem a nos dizer a respeito do que ocorre além da sepultura. A melhor maneira de descobrir o que acontece depois da morte é entender melhor o processo que nos permite ter a vida. A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, qual foi a fórmula usada por Deus para dar vida a Adão. Veja só, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. O homem tornou-se alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, há três elementos importantes mencionados nessa equação de vida. O pó da terra, que corresponde ao corpo humano inanimado que Deus formou a partir de substâncias que compõem o corpo humano, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforos. Esses elementos podem ser encontrados em abundância no solo. Além do corpo, a Bíblia menciona também o fôlego da vida, que foi soprado nas narinas do homem que Deus fez. Então, esse elemento
representa o princípio vital que transformou um corpo inanimado em um ser vivo. Por isso, só após a união do pó da terra com o fôlego da vida é possível admitir e é dito que o homem tornou-se uma alma vivente. Para você acompanhar, pessoal, o que acontece? Perceba que o texto não diz que o homem passou a ter uma alma, mas o homem passou a ser uma alma. Veja a diferença. Então, a palavra hebraica para alma significa neplesh, que está sempre associada a um ser vivo, sendo traduzida, na maioria das vezes, como a palavra vida ou criatura. Isso significa que a ideia da alma na Bíblia não representa um espírito desencarnado, mas um ser consciente e capaz de tomar decisões. Até mesmo seres irracionais são descritos como sendo almas, como em Gênesis, capítulo 1, versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Além disso, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que a alma peca. Diz que a alma que pecar, essa morrerá. É evidente que se existe a possibilidade de pecar e morrer, a alma precisa representar uma pessoa em vida. Aliás, até o século XVIII, a língua portuguesa usava a palavra alma apenas no sentido da pessoa e não como uma entidade, uma matéria, como costumam aplicar atualmente. Um exemplo que facilita a compreensão da formação da vida é o que ocorre com uma lâmpada que se acende. Perceba só, quando você vai acender uma lâmpada, ela, para que haja luz, é preciso haver outros dois elementos. Uma lâmpada de energia e também a própria energia. É preciso haver esses dois elementos, uma lâmpada e a energia, para que ela acenda. Quando esses dois fatores se unem, aí a lâmpada se acende e surge a luz. No caso da vida, os dois elementos são o pó da terra que Deus usou e o fôlego de Deus que ele aplicou no homem. Ou seja, a união do corpo inanimado com o fôlego da vida é que foi capaz de dar origem a um ser vivo que é a alma vivente. Vocês estão entendendo? Então, prosseguindo. E o que acontece quando morremos? Que é a grande questão, que é a grande curiosidade. E o que acontece quando morremos? Então, vamos ver. A palavra de Deus também esclarece muito sobre isso. A palavra de Deus esclarece muito sobre isso e sobre esse processo. E o pó volte à terra como era, e o Espírito de Deus volte a Deus que o deu. É isso que a palavra de Deus diz. Do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Perceba que na morte, o caminho inverso é percorrido. O corpo sem vida retorna ao pó da terra, certo? E o espírito volta para Deus, que foi o que soprou o espírito. Mas o que então seria esse espírito? A palavra hebraica, também traduzida como espírito, no Antigo Testamento, é ruach, que significa sopro ou fôlego. Ou seja, o espírito mencionado nesse versículo é o próprio fôlego. Vocês estão entendendo? É o próprio fôlego da vida que retorna a Deus. Além disso, se essa palavra se referisse a um espírito desencarnado, o texto estaria dizendo que todos aqueles que morrem, tanto os bons como os maus, são levados ao céu, o que seria uma enorme incoerência. Esse fôlego que volta
a Deus se refere, portanto, ao próprio dom da vida, concebido a todas as criaturas, inclusive concebido a animais. Veja só, como podemos confirmar no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 19. Sem esse princípio vital, o ser humano não pode mais ser uma alma, porque já não tem vida. E como se o interruptor fosse desligado, sem a energia elétrica, que é o fôlego da vida, a lâmpada, que é o corpo, se apaga e já não existe luz, que é a alma vivente. Mas quero dizer para vocês que, apesar de termos desvendado todo o mecanismo envolvido na morte, ainda resta entender o que acontece após esse momento fatídico, que é a despedida. Embora a Bíblia deixe claro que a alma só existe enquanto estamos vivos, muitos alimentam a ideia de que na morte ocorre a separação de uma entidade sem o corpo físico. Um espírito que seria capaz de vagar por esse mundo, mantendo as lembranças que possuía em vida e sujeito aos mesmos sentimentos e às mesmas emoções. Outros creem ainda que esse espírito consciente e é transportado até o paraíso se a pessoa for uma pessoa boa, ou então será transportado até o inferno se a pessoa for uma pessoa má, permanecendo nesses locais por toda a eternidade. Essa também é uma teoria de pessoas que pensam assim. E também ainda existem, pessoal, aquelas pessoas que acreditam na ideia de que o espírito vai reencarnar em outra pessoa que acabou de nascer. A Bíblia, eu quero dizer para vocês que a Bíblia, no entanto, não apoia nenhum desses pontos de vista. A morte é inclusive apresentada na palavra de Deus como um estado de inconsciência total, em que o morto não é mais capaz de tomar decisões ou sentir emoções, e está totalmente alheio ao que acontece no mundo dos vivos. Veja só, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Então, quando lhe sais os espíritos, ele volta ao pó. Nesse mesmo dia, cessam todos os seus planos e você não tem mais o que fazer. Isso está escrito no livro de Salmos, Salmo 146. Perceba, pessoal, percebam só que o salmista afirma que quando o espírito, que é o fôlego de vida, sai dos homens, ele volta ao pó e todos os seus planos terminam, porque não existe mais nenhuma mente e também não existe mais nenhuma alma vivente e nenhuma mente pensante. Vocês estão entendendo? Então, tornam-se apenas corpos inanimados. Um tema interessantíssimo que eu achei, por isso eu passei para vocês.